O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador. Até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está
seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor, nosso louvor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que estamos tendo de estar aqui na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, por cada irmão aqui presente. Te agradecemos de um modo especial pelos nossos visitantes. Te agradecemos também, meu Pai, pelos pais que estão aqui hoje, meu Pai. Nós te louvamos também pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Pedimos que o Senhor continue sustentando cada um. Que o Senhor não permita, meu Pai, que falte o pão na mesa destes Teus servos, que falte o emprego, um teto para morar, meu Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós de um modo especial, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos então nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. O texto será projetado aqui no Data Show. Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 a 27. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 18 a 27. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa para que todos possam fazer a leitura. O texto está projetado aqui no Data Show também, para que os irmãos possam acompanhar, mas não deixem de abrir as suas Bíblias, por favor. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 18 a 27. Amém, meus amados? Amém ou misericórdia? Se não encontrou, grite misericórdia, que nós esperamos mais um pouquinho. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 18 a 27. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém? Meus amados, por conta do atestado médico, né, já tem uns dias que eu não estou com os irmãos, então vamos recapitular aqui para que todos possam aí se contextualizar. Nós estamos nos nossos cultos dominicais noturnos fazendo a exposição bíblica das cartas de João. Nós temos, irmão Dair, no Novo Testamento
3 cartas que foram escritas pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Nós estamos então fazendo a exposição dessas cartas, a começar pela primeira, meus irmãos. E aqui nós temos aqui as características gerais da primeira carta escrita por João, que nós encontramos então no Novo Testamento. Primeiramente, o autor, apóstolo João, o mesmo autor do 4º evangelho e do livro de Apocalipse. Então, João, discípulo de Jesus, chamado aí nas Escrituras de o discípulo amado, um dos discípulos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o autor dessas 3 cartas, da primeira carta que nós estamos estudando. A data, meus irmãos, que essa primeira carta foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo. Os destinatários originais, ou seja, quando João escreveu essa primeira carta, lá em 85 depois de Cristo, quem foram os destinatários primeiros dessa carta? Obviamente, meus irmãos, que como palavra de Deus, essa carta é endereçada também a nós. Mas quando ela foi escrita lá há 2000 anos atrás, ela teve os seus destinatários específicos. Quem foram eles? Um grupo específico de cristãos com os quais João tinha estreito relacionamento, porém de identidade desconhecida. O propósito, meus irmãos, quando João escreveu essa primeira carta, lá em 85 depois de Cristo, qual era o intuito dele? Qual era o seu objetivo? Alertar os crentes sobre falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo e docetismo, bem como estimulá-los a um estilo de vida coerente com o ensino de Cristo. Em todos os escritos de João no Novo Testamento, meus irmãos, nós observamos claramente a defesa da fé evangélica contra as heresias que inúmeros falsos mestres estavam levantando já naquela época. Olha só coisa interessante, irmão Daí. Já naquela época, há 2000 anos atrás, quando o cristianismo estava nascendo, juntamente com o cristianismo estavam nascendo também as primeiras heresias, certo? E 2 dessas heresias, meus irmãos, que foram fortes, mas fortes mesmo, há 2000 anos atrás, foram os chamados gnósticos, o gnosticismo e também o docetismo. Eu já disse isso para os irmãos anteriormente, não custa nada repetir. O gnosticismo ensinava, meus irmãos, que Jesus Cristo não era verdadeiramente Deus. Ele era, na verdade, um ser humano dotado de elevado conhecimento. É isso que os gnósticos pregavam, que a gnose significa conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais próximo de Deus eu estou. Então, os gnósticos, eles negavam essa divindade de Jesus e afirmavam que, na verdade, ele era um ser humano como outro qualquer, porém com um conhecimento elevado. Isso é completamente contrário ao ensino das Escrituras. A Bíblia nos deixa claro que Jesus Cristo era 100% Deus. Amém, meus irmãos? Assim como ele também era 100% homem. Como que as duas coisas podem se coadunar, nós não sabemos. É uma daquelas questões que a palavra de Deus nos traz, que nós devemos aceitar pela fé. Amém, meus irmãos? Todos nós precisamos da fé. Sem fé, meus amados, nós não acreditaríamos ou não teríamos condições de acreditar em muitas coisas que são relatadas na palavra de Deus. Porque muitas das coisas que estão relacionadas a Deus são extraordinárias, são sobrenaturais e só podem ser dignas de crédito por meio da fé. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E aí entra a outra heresia, o docetismo. O que o docetismo afirmava? O docetismo afirmava que Jesus não era verdadeiramente homem, certo? E que, de certa forma, também, ele não era Deus, porque ele tinha uma aparência humana, certo? Era como se fosse um ser espiritual que pairava aqui sobre essa terra. Então, o docetismo, para resumir aqui para os amados irmãos, não acreditava na humanidade de Jesus, certo? Então, João, quando escreveu, irmão Euciene, essas 3 cartas, e de modo especial a primeira, ele tinha como intuito combater essas 2 heresias, o gnosticismo e o docetismo. Amém? Além disso, meus irmãos, sempre que nós vamos esperar os nossos embaixadores mensageiros sentarem para não desviarem a atenção de ninguém, todo mundo manter concentrado no culto.
Sempre, meus amados, que nós combatemos heresias, juntamente com o combate às heresias, vem também o estímulo a uma vida coerente com o ensino de Jesus, certo? Então, não adianta nada eu chegar para o irmão Edivones e só alertar o irmão Edivones quanto às heresias que existem nesse mundo. Eu tenho também que encorajá-lo a viver do modo que Jesus Cristo ensinou. Certo, meus irmãos? Porque a principal forma de nós combatermos as heresias, as falsas pregações, os falsos ensinos, é colocando em prática o ensino verdadeiro. E onde é que nós aprendemos o ensino verdadeiro? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, certo? Isso que também um dos propósitos de João, ao escrever essa primeira carta, é estimular os crentes a ter um estilo de vida coerente com o ensino de Jesus. Em outras palavras, não adianta nada, preste atenção, não adianta nada você olhar para mim e dizer, eu sou de Jesus, mas na prática você viver completamente contrário àquilo que Jesus ensina. Isso não é cristianismo, isso não é fé verdadeira. Para nós, meus amados, demonstrarmos conversão genuína, arrependimento verdadeiro, as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo na nossa vida deve estar de acordo com o ensino de Jesus. E onde é que nós encontramos o ensino de Cristo? Na Bíblia Sagrada. Infelizmente, meus amados, muitas pessoas ao procurarem aí templos, estão mais ligadas na palavra de quem fala do que na Bíblia Sagrada, que deve de fato ser o nosso foco principal. Eu já disse isso para os irmãos aqui várias vezes e volto a repetir agora, principalmente hoje que nós estamos aqui com a nossa casa cheia. Sempre que você for a uma igreja ou qualquer lugar onde as pessoas se proponham a falar de Jesus, confira tudo aquilo que esta pessoa está dizendo com as Escrituras Sagradas. Eu digo isso até mesmo a meu respeito. Não engulam de primeira aquilo que as pessoas vos falam. O crivo, meus amados irmãos, da palavra santa e verdadeira é a Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa que se levante para falar de você, para você de Jesus, ou das coisas que dizem respeito a Jesus, e essa palavra não está de acordo com o ensinamento bíblico, essa pessoa é mentirosa, é herética, é um falso profeta, um falso mensageiro, um falso mestre. E essas palavras não podem ser aceitas como verdadeiras de modo algum. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa orientação. Ao nos alimentarmos da Bíblia, é que nós temos plenas condições de identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está pregando de acordo com a vontade de Deus e quem está pregando de forma contrária à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Feita aqui essa introdução geral, eu acho que deu para poder lembrar, né? Agora vamos então para o nosso texto de hoje. Primeira carta de João, capítulo 2, versos de 18 a 27. Acompanhe comigo aqui a leitura novamente, meus irmãos. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo João escreveu essa carta há praticamente 2000 anos atrás. E já há 2000 anos atrás, irmão Paulo, João já estava falando do anticristo. Os irmãos perceberam aqui que aqui nós encontramos dois tipos de anticristo. Um no singular, chamado o anticristo, e outro no plural, os anticristos, certo? Esse termo no plural, meus irmãos, se refere a todos os falsos mestres, a todos aqueles que se comportam com aparência de pregadores da palavra, mas que na verdade são enganadores. E por que, irmão Odair, que eles estão sendo chamados aqui de anticristos? Ora, porque o falso, o enganador, ele é anti-Jesus. Todo aquele que se comporta de maneira contrária a Jesus é o que, irmão Cleiton? Um anticristo. Eu posso até dizer, irmão Josimar, que eu sou de Jesus, mas se as minhas atitudes práticas mostram que eu não sou de Cristo, eu na verdade sou o quê?
um anticristão, um anticristo. Amém, meus irmãos? Então essa palavra anticristos aqui no plural, João aqui estava se referindo aos falsos mestres, aos enganadores, que já existiam, irmão Alex, na época dele, há 2000 anos atrás. E eu pergunto a você, será que existem hoje? Aos montes. Aos montes. Por isso, meus amados, se nós não engolirmos essa palavra, literalmente, viu? Se nós não meditarmos nessa palavra de dia e de noite, nós estamos suscetíveis a cair nesses enganos todos os dias. Porque se há 2000 anos atrás já existia heresia, hoje eu posso garantir para os irmãos que existe muito mais. E muito mais. Nós ligamos os nossos aparelhos de televisão em casa e já estamos aí, já temos diante de nós escancaradamente milhares de heresias sendo pregadas de dia e de noite. Para eu não me deixar levar por elas, o segredo é conhecer a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Mas os irmãos viram que aqui apareceu também a palavrinha anticristo no singular. Certo? Essa palavrinha anticristo aí, meus irmãos, a maioria dos estudiosos concorda que ela é uma referência a um cidadão abominável que haverá de se manifestar nos últimos tempos, certo? Quando, à medida que os anos passam, meus amados, mais nós nos aproximamos da volta de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos fala, nos relata em Modair, que quanto mais nós nos aproximamos da volta de Jesus, mais a situação na terra vai ficando difícil. E uma das coisas que haverá de acontecer é a revelação de um homem, chamado na Bíblia de anticristo, chamado também na Bíblia de a besta. Nós encontramos essa nomenclatura lá no Apocalipse, que nós estamos estudando na quarta-feira, certo? Esse cidadão será nada mais nada menos do que a encarnação do próprio Satanás. E ele será o responsável por governar a terra mundialmente, certo? Estabelecendo as suas falsas doutrinas, e será destruído de uma vez para todo sempre, na ocasião em que o nosso Senhor Jesus Cristo haverá de voltar. Certo, meus irmãos? Então vejam bem que há 2000 anos atrás, João já estava alertando a igreja a respeito desses anticristos. Um anticristo que é esse governante mundial, certo? Que se manifestará nos últimos dias, quando Jesus Cristo já estiver próximo de voltar, e também os anticristos, os falsos mestres, os falsos pregadores, que já existiam há 2000 anos atrás e continuam existindo nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos continuar fazendo leitura. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Meus irmãos, João aqui, ele nos faz um alerta muito sério. Ele está dizendo aqui, irmã Verônica, que muitos desses anticristos, que muitos desses, irmão Cleiton, hereges, falsos pregadores, saíram, sabe de onde? Do nosso meio. Do nosso meio. Então, meu amado irmão Edivones, nós precisamos ficar de olho aberto, mesmo no lugar em que nós estamos. Graças a Deus, meus irmãos, e aqui eu não estou querendo ser partidário, eu estou defendendo algo que de fato eu conheço e posso atestar, se bem que até no nosso meio hoje em dia existem alguns problemas, mas de uma forma geral, graças a Deus, os batistas são reconhecidos tanto no Brasil quanto no mundo como um povo que zela pela fidelidade bíblica, irmã Rosilane. E graças a essa fidelidade bíblica, graças a essa fidelidade doutrinária, é que nós não estamos tão sujeitos a heresias e a enganos quanto outros que estão aí fora. Mas fato é, meus amados, que mesmo nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. E nós só não cairemos nesses enganos de Manzene se nós estivermos de olhos bem abertos. Se nós formos vigilantes, se nós meditarmos na Bíblia de dia e de noite, se nós nos alimentarmos dessa Bíblia, é que nós teremos condições de saber exatamente, o que esse cidadão está falando é errado. O que essa pessoa está falando é a verdade da palavra de Deus. Muitos deles, irmã Jusilaine, saem do nosso meio. Lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro, irmão Daí.
Então precisamos, meus amados, estar atentos, porque o perigo, ele nos ronda em todos os lugares em que nós estamos. Nos ronda nas nossas casas, nos ronda no nosso trabalho, nos ronda nas nossas escolas, nas nossas faculdades e nos ronda também dentro das nossas igrejas. Amém? Continuando, meus irmãos, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ora, meus irmãos, João está dizendo aqui que muitos desses enganadores saem do meio da igreja. Mas aqueles que são crentes de verdade, irmã Diandra, esses estão ungidos pelo Espírito Santo de Deus. É a unção do Espírito, minha irmã, sobre a sua vida, que não permite que você caia no engano. É o Espírito Santo, irmão Odair, na sua vida, que o leva a meditar na Bíblia dia e de noite e a se preparar para combater esses enganos, para combater essas heresias. Hoje é o dia dos pais, meus amados. Quantos pais, irmão Edivones, têm sido enganados aí por caminhos tortuosos? E o que fazer para que esses pais reconheçam a sua pecaminosidade e mudem de vida? Palavra de Deus. É o conhecimento da palavra e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida que vão te libertar da escravidão do pecado, que vão redirecionar a sua vida para o caminho correto, porque quem está longe de Jesus caminha rumo às trevas, caminha rumo ao inferno, e não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Jesus Cristo espera para a sua vida, pai, mãe, filhos e filhas que estão me ouvindo nessa noite. Reoriente os seus caminhos, creia em Jesus Cristo, receba essa unção do Espírito Santo, porque somente esta unção do Espírito é que pode nos preparar com a verdade, é que pode nos dar ânimo para meditar nessa palavra de dia e de noite, é que nos prepara para o dia da volta de Cristo, para que naquele dia nós não sejamos deixados para trás, mas que pelo contrário, nós sejamos levados com Jesus para a eternidade, que será vivida de glória em glória. Amém. João está dizendo aqui, meus amados, que ao contrário desses hereges, nós, eu e você, e eu espero que essa palavra sirva para você. Se você é um crente verdadeiro, João está dizendo a você, você tem a unção que procede do Santo. Todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nós, meus amados, que somos verdadeiros crentes, nós que temos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, nós não cedemos aos enganos, porque o Espírito Santo nos fortifica, o Espírito Santo nos alimenta com a palavra e ele nos prepara para o combate. Quem tem o Espírito Santo em sua vida, irmão Paulo, não se deixa levar por enganos, não se deixa levar por heresias. O Espírito Santo é o seu consolador, é o seu advogado. Ele pacifica o meu coração, pacifica o seu coração e nos dá força e capacidade para combatermos heresias, obras da carne e tudo que procede do maligno e que se levanta contra nós nessa vida terrena. Amém, meus irmãos? Continuando, meus amados, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Vejam aqui, meus irmãos, que João está aqui combatendo especificamente aquelas duas heresias que eu citei para os irmãos no início. Quando ele faz essa pergunta aqui, irmão Alex, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é que negava a divindade de Jesus? Os gnósticos. Quem é que afirmava que Jesus Cristo não tinha nenhuma humanidade? Os docetistas. Então João aqui, meus irmãos, está combatendo diretamente essas heresias. E os irmãos podem me perguntar assim, mas pastor, por que o senhor está falando esse negócio de gnóstico, de docetismo nos dias de hoje? Porque existem seitas ainda hoje que pregam essas mentiras.
Existem seitas ainda hoje, irmão Paulo, que pregam que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo é um mero profeta. E há outros que negam até a humanidade de Jesus, dizendo que na verdade Jesus era uma áurea de conhecimento que pairou sobre essa terra. Vê se pode um negócio desse. Tem gente ainda hoje que prega essas besteiras. E eu digo que são besteiras porque estão em total desacordo com a Bíblia Sagrada. E nós não podemos concordar com isso. Então você pode se perguntar, pastor, mas para que falar disso? Eu tenho que falar disso. Para que você não caia nessas armadilhas nos dias de hoje. Porque até hoje, esses mentirosos continuam enganando. E João continua: este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. João aqui, meus irmãos, vai mostrar a questão da triunidade divina, que todos os irmãos que já passaram pela classe de batismo sabem muito bem. O nosso Deus é um único Deus, porém ele possui 3 personalidades distintas: Pai, Filho e Espírito. As 3 personalidades coadunam em um único Deus. De modo que se eu falo contra o Pai, automaticamente eu também estou falando contra quem? Contra o Filho e contra o Espírito. Se eu falo contra o Filho, automaticamente eu também estou falando contra quem? Contra o Pai e contra o Espírito. Se eu falo contra o Espírito Santo de Deus, automaticamente eu também estou falando contra o Pai e contra o Filho. Amém, meus irmãos? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. João está falando aqui, irmão Odair, que nós precisamos confessar o Filho publicamente. Publicamente. Para você entender melhor, não existe esse negócio de crente 007, né, irmão Edivones? Não existe essa conversa de crente espião, crente escondido. O crente confessa a sua fé, confessa Jesus, irmão Edésio, publicamente. Ora, se você tem vergonha de Jesus, é porque você não pertence a Ele. Você, pai, que está aqui nessa noite nos visitando, você já confessou a Cristo publicamente? Você tem Jesus em sua vida? Eu quero dizer para você, pai, que está me ouvindo nessa noite, e óbvio que essa palavra serve também para as mamães, para os avós, para os filhos e filhas, para todos. Mas de modo especial eu falo a você, pai, nesse dia dos pais. O maior legado que você pode, preste atenção, o maior legado que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, é a sua fé em Jesus Cristo. Você acha que adianta você preparar o seu filho com os melhores estudos? Fazer do seu filho um magistrado, um médico, um advogado, um engenheiro, ou sabe-se lá o que for? Para depois, quando ele morrer, ele passar a eternidade no inferno? É este o legado que você quer deixar para o seu filho? A maior e melhor herança, papais que estão me ouvindo, que vocês podem deixar para os seus filhos, é a fé em Jesus Cristo. E não tenham dúvida, os filhos de vocês olham para vocês como exemplo. Todo filho olha tanto para o pai como para a mãe e vê neles os seus heróis, os seus exemplos. As suas decisões, pai, as suas decisões, mãe, influenciam e muito na vida dos seus pequeninos. Todo aquele que nega o filho não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Você já confessou a Jesus? A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Só há uma maneira para você ser salvo da condenação do pecado. Você precisa confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida.
E mais uma vez eu repito, você pai, você mãe, esse é o maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Amém? Amém, meus irmãos? Continuando. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Irmão Alex, tudo aquilo, meu irmão, que você ouviu lá desde quando você era um bebê espiritual, naquele dia, meu irmão, que você entregou a sua vida para Jesus, que você se batizou, aquelas verdades fundamentais que todo crente aprende na classe de batismo. Aprende ou não aprende? Aprende. Infelizmente, meus irmãos, uns depois começam a questionar. Aí dá vontade do pastor de pegar o cajado e lascar na muleira, certo? Porque no dia de batizar concordou, mas aí depois começou a discordar. Mas o fato, meus amados, é que lá na classe do catecúmeno, lá na classe de batismo, quando o indivíduo entrega a sua vida para Jesus, ele aprende as verdades básicas da fé. E essas verdades básicas, meus irmãos, elas nutrem a nossa vida espiritual para todo sempre. O que João está dizendo aqui? Cuidem para que aquilo que vocês ouviram permaneça em vocês. Em outras palavras, irmão Alex, não se deixe levar pela lorota dos enganadores. Não se deixem levar pelas vãs filosofias deste mundo. Não se deixem levar pelas inúmeras heresias que são pregadas aí fora. Aquilo que vocês ouviram desde a tenra idade espiritual, guardem com vocês e carreguem para a glória. Amém, meus irmãos? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Nós encontramos aqui, meus irmãos, uma doutrina fundamental da nossa fé, que é a doutrina da perseverança dos justos. O verdadeiro crente persevera na fé até o fim. Ele pode cair em um momento ou outro? Pode, mas ele vai se levantar, porque o verdadeiro crente não perde a sua salvação e permanecerá nela até o fim, seja esse fim a morte, seja esse fim a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Você está firme com Jesus? Você tem guardado essas verdades fundamentais? Se você tem guardado, você tem então permanecido no Pai e no Filho, e haverá de se encontrar com Ele no dia em que Ele voltar. Amém, meus amados? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar a exposição bíblica dessa noite. Irmão Aldo, o maior presente que você, meu irmão, recebeu nessa terra foi a vida eterna em Cristo Jesus. Brenda, o maior presente que você recebeu nessa terra foi a vida eterna em Cristo Jesus. Irmã Verônica, o maior presente que você recebeu nessa terra foi a vida eterna em Cristo Jesus. Nós perdemos essa vida quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. Mas Deus não nos abandonou. Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E depois disso, todo aquele que crê em Jesus recebeu de volta a vida eterna. Você crê em Jesus? Você já fez uma aliança de fé com Jesus Cristo? Eu já disse isso nessa noite e volto a repetir mais uma vez. Principalmente a você, pai, que me escuta nessa noite. O maior legado, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a fé em Jesus Cristo. Se você transmitir os ensinamentos de fé para os seus filhos, você poderá ter a certeza de que eles terão, assim como você, essa vida eterna que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Você, pai, que está me ouvindo nessa noite, você já tem Jesus em sua vida? Se você morresse hoje, você tenha certeza dessa salvação?
dessa vida eterna? Você tem essa certeza, irmão Alex? Você tem essa certeza, irmão Edivones? Você, pai que me ouve nessa noite, se você morresse agora, você teria certeza dessa salvação? Você teria certeza do legado de fé que você estaria deixando para os seus filhos? Feche os seus olhos nesse momento. Peço à igreja que ore nesse instante. Interceda por todos aqueles que aqui estão presentes. Eu não poderia, meus amados, encerrar este culto sem antes dar a você, depois de uma palavra como essa que foi pregada, eu não poderia encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de fazer uma aliança de fé com Jesus e receber a vida eterna como o maior e melhor prêmio que um ser humano pode receber na face da terra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única forma de você se salvar da condenação do pecado. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus deve ser a única razão do seu viver. A palavra de Deus, meus amados, como eu já disse e volto a repetir, nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Para que você possa ser salvo, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que até o presente momento você tem vivido nessa terra como se Deus não existisse. Mas a partir de agora, você não quer mais viver dessa forma. Você precisa desejar que Jesus Cristo guie os seus passos nessa terra até a glória eterna. E para isso você precisa fazer uma aliança de fé com Ele. Eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui me ouvindo nessa noite. E é justamente por não conhecer a vida de cada um de vocês, é que eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E nessa noite, eu quero fazer uma aliança de fé com o Senhor. Eu não posso encerrar este culto sem dar a você essa oportunidade. Pode ser que você endureça o seu coração e não queira aceitar este convite maravilhoso. Mas creio eu que o Espírito Santo de Deus, assim como está falando a minha vida, Ele também está falando a sua vida nesse momento. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus está me convencendo da justiça, do pecado e do juízo, eu creio que Ele também está agindo em sua vida e está neste exato momento te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, não perca tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não queira você chegar diante de Jesus no dia do juízo e ouvir Ele dizer a você: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios, porque nunca te conheci. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Não perca mais tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você não sabe o que pode acontecer com a sua vida quando você cruzar essa porta.
E eu volto a fazer aquela pergunta: se você morresse agora, você teria certeza da sua salvação? Se você ainda não tem, não perca mais tempo. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. E eu quero então perguntar nesse momento. A palavra de Deus foi pregada. O Espírito Santo está falando a cada um de nós nesse momento. E eu quero perguntar: se há alguém nessa noite que deseja se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Basta você levantar uma das suas mãos, que eu vou entender. E você deseja se arrepender dos seus pecados verdadeiramente e fazer uma aliança de fé com Jesus. Basta levantar uma de suas mãos e eu então vou orar pela sua vida. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Essa palavra, meus irmãos, esse convite, serve também para aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite ouviu a palavra e se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Só Deus sabe o que pode acontecer com você quando você cruzar aquela porta. Você não foi trazido aqui essa noite por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Alguém nessa noite, a igreja está de olhos fechados orando pela sua vida. Eu estou aqui orando pela sua vida. Não seja tímido, não seja covarde. O melhor presente que você pode receber nessa terra é a salvação, é a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos bem alto, que eu gostaria de orar por você. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus, ela foi pregada. E a palavra por si só já é um desafio ao arrependimento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Se não há ninguém, meus amados, mesmo com as cabeças curvadas, com os olhos fechados, como os irmãos estão, nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo a Ele que complete essa mensagem no coração de cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que complete essa mensagem no coração de cada um de nós. E que essa mensagem possa produzir em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Que aqueles, ó Pai, que ouviram essa mensagem nessa noite, que ainda não se arrependeram verdadeiramente, não se converteram dos seus maus caminhos, e por alguma razão não o fizeram nessa noite, eu peço ao Senhor, ó Pai, que dê a eles uma nova oportunidade. Que essas pessoas não percam mais tempo. Porque o tempo, meu Pai, que nós temos nessa terra é precioso e é curto demais para nós entendermos o quanto nós precisamos de Jesus Cristo em nossas vidas. Continua falando conosco, ó Pai, e que essas palavras possam transformar as nossas vidas hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém, meus amados? Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto e agora eu quero pedir aos pais, todos os pais, que fiquem de pé
no lugar em que você está, não vou pedir para vocês virem aqui à frente não, no lugar em que você está, eu vou pedir que você fique de pé nesse momento, que eu vou orar especificamente pela vida de vocês, e depois os nossos embaixadores e as nossas mensageiras vão vir aqui na frente, pegar a lembrancinha e entregar para cada um de vocês. Espera, irmã Verônica, que tempo para todo mundo, né? Porque hoje vários pais estão aqui conosco, graças a Deus, graças a Deus. Todos os pais estão de pé? Amém ou misericórdia? Tem algum papai que ficou sentado aí? Tem não, né? Vamos orar agora pela vida de vocês? Glória a Deus. Não se esqueçam do que eu disse essa noite. O maior legado que vocês podem deixar para os seus filhos é a fé em Jesus Cristo. Amém? Transmitam essa fé ao coração de cada um deles. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um destes homens valorosos, que nessa noite o Senhor trouxe até este templo, e aqui, meu Pai, tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da Tua Palavra e de exaltar e glorificar o nome daquele que é digno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço ao Senhor neste momento, meu Pai, por cada um deles de modo especial, que o Senhor continue, meu Pai, dando a estes homens sabedoria que vem do alto, para que possam, meu Pai, ser bons chefes de família, para que possam, meu Pai, ser verdadeiros sacerdotes em seus lares, para que possam, meu Pai, instruir os seus filhos no caminho da verdade que é Jesus Cristo, porque esse, Senhor, é o maior e melhor legado que estes homens valorosos podem deixar para as suas famílias e para os seus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pai que esteve presente conosco aqui nessa noite. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o teu santo rosto e lhes traga a tua paz e todo o fruto do teu Espírito Santo. Essa, Senhor, é a oração que fazemos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós como igreja temos para dizer a esses pais? Feliz Dia dos Pais. Cadê os embaixadores e as mensageiras? Venham todos aqui na frente. Papais, continuem de pé. Podem pegar aqui os copinhos e entregar para todos os pais. Não é para entregar só para o de vocês, hein? É para entregar para todos os pais que estão de pé. Meus irmãos, aqueles que já forem recebendo, sentem-se, por favor, para a gente ver quem ainda não recebeu. Olha lá, ainda tem gente, irmã Verônica, vamos pegar mais copo. Ei, vem para cá, embaixador e mensageiro, ajudar a tia Verônica aqui. Fica de pé, gente, vocês vão receber a lembrancinha de vocês. Vamos, irmã Verônica, os pais estão ficando cansados, uns já estão velhinhos. Quem já for pegando aqui os embaixadores mensageiros, vai lá entregar para os pais. Todo mundo recebeu? Recebeu, irmã Luísa? Aldo recebeu? Aldo recebeu, irmão Josimar?
Irmão Áureo? Recebeu também? Então, beleza. Aí, ó, sobrou um pra mim, ó. Aí, obrigado. Aí, ó, o filho Gabriel já me deu, tá vendo? Sou pai sim, ó o tanto de filho. Olha o tanto de filho aqui, ó. Olha o tanto de filho. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelos hinos e cânticos que aqui foram entoados, pelas apresentações especiais, homenageando os nossos queridos pais. Enfim, Senhor, te agradecemos por este culto maravilhoso. Foi mais uma oportunidade que tivemos de engrandecer, de exaltar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora, Senhor, pedimos a Ti que nos leve de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a todos nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana em que a Tua boa, agradável e perfeita vontade haverão de se cumprir na vida de cada um de nós. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Sinto por ti.